Ô, o que tá pensando aí com as minhas câmeras aí? Tá pensando o quê? Eu só vi a porta aberta, então se a porta tá aberta, só ia olhar, calma, tô Ah, xodózinho. é o meu xodózinho, não é pra tá Ai, mexendo. não, eu não ia mexer, o que tá Não, fazendo só essa aí? aqui é mais velha do que tu. É uma senhora, uma É, anciã, o que tá fazendo? eu tô cuidando das minhas câmeras. Hum, Afinal de contas, ah. no dia 8 de janeiro foi o dia do fotógrafo. E eu nem dei atenção para minhas câmeras. Assim como a senhora também não me cumprimentou pelo dia do fotógrafo. A cumprimenta de modo geral, né? É, mas eu cumprimentei a ti diretamente. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, feliz dia do fotógrafo. Pra senhorita, pra senhora também. Antes tarde do que nunca. Ai, meu Deus do céu. E o que tem que ver agora? Porque era dia do fotógrafo, tu resolveu dar uma atenção às câmeras. O que Claro, tem assim, claro, o dia da fotografia tão... tô tirando o pozinho delas, porque elas estavam ali muito tempo guardadas, ó. E eu já vi que tem que fazer reparo na minha câmera. Tá pensando que é? Daqui a pouco vai lá, que chega aí a minha lambe-lambe. Vai saber. Não tô esperando a minha lambe-lambe. Um dia vai aparecer a minha lambe-lambe. É bom sonhar, é bom. Ah, É bom sonhar. ó, até deixar ela pegar um pouquinho da luzinha Mas do sol, pra ficar... é bom por causa dos fungos. É. Falando em fungos, mas a fotografia, olha, eu nem sei nada da fotografia na cidade. Pra mim, eu me lembro de quando eu era guria de tirar retrato naquele senhor que tem um cavalinho ali na praça, perto da Brigolândia, mas tinha fotografia aqui antes disso. Sim, a fotografia chegou em Rio Grande no século XIX. Tá? Na realidade, assim, ó, pouco tempo depois dela ter se popularizado na Europa. Claro, não era a fotografia que a gente... Não vou nem falar da digital que a gente tem hoje, né? Que a digital é totalmente diferente. Eu, particularmente, ainda prefiro as fotografias antigas. Antigas que eu digo, as fotografias que eu tirava com a minha câmera de filme, do que a digital. Mas, o que eu me refiro é justamente a um tipo de fotografia totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? Por exemplo, Sim, a nossa é mais dinâmica, né? Tem mais rapidez. o que eu digo é a questão da fotografia que chegou a Rio Grande na época, né? Porque foi basicamente uns 5 anos depois que se tornou popular na Europa e chegou a Rio Grande. Diga-se de passagem, já existia no Rio de Janeiro, porque o próprio Dom Pedro II era um grande entusiasta da fotografia, ele adorava fotografia, adorava fotografar, adorava ser fotografado. Então ele foi um dos grandes entusiastas da fotografia no Brasil. No próprio grupo Fatos e Cotidiano tem fotografias. Tem foto dele tirada em Uruguaiana, né? Ele todo piochado, né? E aquela foto é muito importante, porque aquela foto foi de um acontecimento histórico muito importante dentro do próprio reinado. Não apenas do contexto da época, mas do próprio contexto de Dom Pedro II. Porque os conselhos, conselho tanto de político quanto os conselhos militares, diziam que não era para Dom Pedro II vir para cá naquela época. É verdade. Porque o que estava acontecendo naquela época? Porque o historiador diz tu, Não, eu já te falei. eu não sei, Ué, esqueceu eu agora? esqueci. A Guerra do Paraguai. É verdade. E eles não queriam que o Dom Pedro viesse para cá. E aí Dom Pedro ainda tirou aquela foto todo piochado. Ele foi o primeiro voluntário da pátria. Ele disse que a gente precisava dele e era aqui que ele tinha que estar. Sim. E quem era um dos generais dos voluntários da pátria? Não sei. Um rio-grandino. Diz tu.
Ué? Como, Não sei. como tu não sabe? Não Tia? sei. Eu vou te dar uma dica, tá enterrado em Bagé. E tem um bagiense querendo levar ele para lá. Ai, o Neto. É, o General Neto. Vê? Era um dos É que eu sou voluntários da íntima FARC. dele. Mas voltando ao assunto de fotografia. Então quer dizer, aqui em Rio Grande, a fotografia chegou um pouquinho mais tarde. 5 anos depois de ser inventado o daguerreótipo. É outro tipo de fotografia, totalmente diferente. Tá? O daguerreótipo era basicamente uma pintura, era um desenho. Tá? O cara apontava, geralmente eram uns bagulho enorme, tá? Umas câmeras enormes, e aquilo refletia numa chapa de vidro, e nessa chapa de vidro o fotógrafo fazia ali Você fazendo uma registro. cópia, uma transcrição, basicamente, do que ele estava vendo. Tá? Era praticamente a mesma coisa do que as câmeras profissionais de antigamente, uma reflex, do tipo dessa câmera aqui, por exemplo, que eu vou te mostrar. Isso aqui é as câmeras profissionais de antigamente, né? Então, como é que era o funcionamento do daguerreótipo? Eita, daguerreótipo. Tá? Era praticamente o mesmo dessa aqui. Ele tinha uma lente, aqui dentro tem um jogo de espelhos que sai a imagem aqui. Que ele transcreve. Só que o daguerreótipo, o que acontecia? A imagem entrava aqui, e em vez de sair aqui atrás, saía aqui em cima. Tá? Isso aí é mais ou menos como funcionava um daguerreótipo. É diferente de uma câmera reflex, que é o nome dessas câmeras aqui, reflex. Essa aqui, o que acontece? Aqui eu estou olhando através da lente, e na hora que eu aperto o botão para fotografar, ela levanta o espelho que tem aqui e a luz grava no negativo. E antes a gente tinha que gravar ela no papel ali praticamente à mão, né? Então assim, ó, isso aqui é uma câmera que ela é relativamente moderna, anos 90 talvez. Não é uma câmera assim muito antiga, e é basicamente quase que a mesma coisa que o daguerreótipo, né? Eu até acho que 5 anos não é um absurdo, não, não, até acho que não, né? não, acho que não. Porque tu vê assim, ó, o primeiro daguerreótipo chegou em 1848, 1848, chegou em Rio Grande, e o nome do fotógrafo era Carlos Fredericks. Ele foi o primeiro fotógrafo de Rio Grande utilizando o daguerreótipo, o estilo do daguerreótipo. Claro, não são imagens lá muito bonitas, assim, tudo, né? Mas, porque a gente exige hoje, sim. Tá? Mas mesmo assim, ó, eram importantes porque retratavam as pessoas da época, né? E às vezes até imagens da cidade da época, né? Nesse caso aí, tá, de retratar paisagens, nós temos um detalhe bem importante, porque quem gostava de fotografar as imagens assim de Rio Grande era a primeira fotógrafa de Rio Grande. Era uma mulher, o nome dela era Serafina Maria. Né? Que nem tu, tem 2 nomes. Serafina Maria. O nome dela não é Serafina. Nem Maria. Nem Maria. E ela começou a fazer isso em 1854. Tu vê, 1854, metade do século XIX. Olha quanto tempo tem isso aí. Tá? E ela fazia fotos, muitas fotos de paisagens assim, de Rio Grande. Tá? Eu não sei te dizer se a gente encontra ainda fotos da Serafina em Rio Grande. Tá? Eu acredito até que sim.
Deve ter, será, nos arquivos da biblioteca, talvez. Talvez nos arquivos da Biblioteca Rio-Grandense. Tá? O problema é tu achar assim, ó, uma foto dessas aí com uma identificação. Porque na realidade a identificação das fotos só foi aparecer mais tarde. Principalmente quando a gente pega as as fotos dos irmãos Fontana, tá me faltando o nome dele agora, não esqueci o nome do alemão. Alemão não, italiano. Giovannini, tá? Que eles botavam um selo. Tá? O Gerson também botava o selo. Era tipo uma marca d'água, né? Não, nem era uma marca d'água, era um selo mesmo que eles botavam. Os irmãos Fontana, eles ficavam na foto, assim, na parte de baixo da foto ali, ateliê dos irmãos Fontana, ateliê Fontana, uma coisa assim. Então eles diziam assim, então a gente achar uma foto da Serafina, de repente a gente até tem uma foto dessa tirada por ela e nem sabe que é dela. Porque não tinha uma identificação, né? Então tu vê assim, 1854, tá? Um ano antes da Serafina, foi quando apareceu o primeiro anúncio de um fotógrafo, de um ateliê de fotografia. O nome do cara é Roberto Offer. Tá? Foi o primeiro anúncio de fotografia que nós tivemos em Rio Grande. Então, tu vê assim, a fotografia em Rio Grande é bem antiga. E aí tu pega um grupo como o Fatos e Coisas, que é dedicado à imagem, ao culto da imagem e de relembrar a imagem. E muitas vezes a gente esquece de dar os parabéns para os fotógrafos que fizeram essas imagens. Sim, as lembranças, principalmente, por exemplo, do patrimônio. Tem muitas pessoas que já não estão entre nós e que hoje, por exemplo, não poderiam nem contar algumas coisas que tiveram, algumas passagens na nossa cidade. E realmente a gente depende muito da fotografia em si, ou dos próprios daguerreótipos, ou outros tipos de fotografia. Não sei se havia outro tipo de fotografia, se era só esses, mas a gente dependia bastante mesmo desses. Na realidade havia vários tipos diferentes de fotografia, né? Havia as fotos em chapa de vidro, as fotos em chapa de prata, as fotos em chapa de cobre. Depois teve aquele tal do cianótipo, panótipo, tem essas coisas vários tipos diferentes. Eletrótipo. O eletrótipo era o que utilizava as chapas de cobre, né? Tinha um outro fotógrafo em Rio Grande, se eu não me recordo o nome agora, que ele gostava de fazer detalhes na volta com folha de ouro. Então ele tirava a foto da pessoa e utilizava daguerreótipo. Ele tirava a foto da pessoa, depois ele fazia o processo da gravação da imagem esse utilizava o daguerreótipo com chapas de prata. E então ele tirava a foto da pessoa, tirava um retrato da pessoa, e aí ele pegava, depois que ele fazia todo o processo de gravação da imagem na placa de prata, né? Eu já tive com uma placa de prata na mão. Na realidade, o que é feito? A luz, né? Porque fotografia é gravação com luz. Foto, luz, grafia, gravação. Então, era feita a gravação da imagem na prata. Então, aonde a prata recebia a imagem, ficava gravado ali, né? E aí depois ele ia para o processo de tratamento químico dessa foto. Tratamento eletrônico? Não, ali era processo químico mesmo. Tá? Ele mergulhava
a prata em químicos, né? Então a prata era toda retirada da chapa de metal, ficava só na imagem. E aí ficava aquela imagem ali. Então depois que ele fazia todo esse processo, ele revestia toda a borda com folhas de ouro, e depois tinha um quadrinho e tu comprava aquilo ali. Claro, um trabalho artístico, né? Não, custava uma fortuna. Custava uma fortuna. Né? Eram fotógrafos caros. Nós temos exemplos desse tipo de fotografia? No Fatos Coelho? Fatos Coelho não. Não. Também nós, por exemplo, tem exemplos para, por exemplo, a gente mostrar. Acredito eu que se consiga no Google. Não, acho que não teria problema de se conseguir no Google. Porque provavelmente isso aí não tenha sido uma coisa específica dele. Ele deve ter visto isso em algum lugar e tenha trazido para cá. E eu particularmente, assim, desde que eu iniciei no universo da fotografia em 1989, eu sempre tive para mim como o grande fotógrafo de Rio Grande, o Giovannini. Então ele era um cara praticamente especializado em fotos de estúdio, que não é muito a minha praia, mas que eu gosto da fotografia ao ar livre. Eu me identificaria mais com a Serafina, mas em termos fotográficos mais com a Serafina, mas em termos de fotografia eu gosto mais do estilo do Giovannini. Ele fazia fotos fantásticas no estúdio. E aí, praticamente todas as famílias daquela época fotografavam com ele. Era sempre aquela coisa clássica. O homem sentado, a esposa em pé e os filhos na volta. Era tudo. E o fundo quase nunca mudava, era sempre o mesmo. Mas a qualidade da foto, a profundidade de campo, aquela coisa assim meio fosca assim da foto, tudo aquilo ali era muito. É que na verdade, claro, naquela época, diferente eu acho que hoje dos recursos que a gente tem de edição na fotografia digital, naquela época eles tinham que realmente trabalhar com a luz, com as sombras, com os reflexos, como a luz incide nos objetos, nas pessoas, porque embora eu acho que algumas coisas na hora dos químicos ali, eu acredito que se possa fazer alguma coisa, mas eu acho que, claro, hoje não tem essa facilidade. Então tudo era a arte em si. O cara tinha que ser conhecedor das artes, porque os fotógrafos, quando eles começaram, acredito eu, eles têm se baseado nas artes, porque os pintores, que foram os primeiros fotógrafos, os primeiros artistas a retratar as coisas das pessoas, eles todos faziam essa coisa de jogos de luz, de como a luz incide nas letras, quem fazia letra, quem fazia desenho, e os fotógrafos também. Tanto que tem essa coisa que eu estou lembrando agora, quem trabalha hoje em estúdio, que vai fazer retratos com luzes, tem aquela coisa das sombras de Rembrandt, que tu vai botar assim, porque Rembrandt fazia assim, que era uma sombra que pegava mais forte na pessoa. Então naquela época eles tinham que realmente ser verdadeiros artistas, né? Sim. Não, e até porque os equipamentos não ajudavam, que nem hoje. Eu não sei se eu ainda tenho nos arquivos, devo ter, porque é tanta coisa, tanta coisa dentro do computador, mas por exemplo assim, eu tenho a primeira foto tirada em Rio Grande pelos irmãos Fontana. Né? O equipamento deles pesava 1 tonelada. Então, além dos caras terem que fazer uma foto, tinham que estar carregando um equipamento que pesava 1 tonelada. Isso aqui, na minha época, já pesava muito. Isso aqui, por exemplo, a minha câmera mesmo de trabalho não era essa Yashica, era uma Pentax, toda de ferro. Essa aqui ainda tem plástico, né? A minha era toda de ferro. A minha Zenith, então, é pior ainda, que foi a minha primeira câmera profissional, que
que era uma câmera soviética, então ela era toda de ferro, pesava 1 tonelada, não tinha como andar com aquilo no pescoço. Aí tu imagina os Fontana carregando um equipamento que pesava 20 quilos para tirar foto. Então os caras tinham, além de serem excelentes fotógrafos, eles também tinham que ser uns malabaristas e deviam ser todos os caras, tudo uns Popeye, porque para carregar aquele... Ele não bota em cima de um carro e vai. Sim, que era muita coisa. Então as fotos que os próprios Fontana fizeram de Rio Grande, retratando Rio Grande, nós temos acesso a muitas dessas fotos, que essas fotos são mais fáceis de encontrar. Os caras faziam utilizando equipamento assim, ó, pesava 1 tonelada, um equipamento extremamente atrasado entre aspas, né? Para nós atrasado, mas com uma limitação tão grande. Tá? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma lente que é muito clara, 1.9. Para quem não entende, 1.9 é uma lente que é extremamente clara, que a luz entra e tu pode usar velocidades mais altas, tá, para poder fazer uma fotografia, por exemplo, de um carro correndo. E essa câmera aqui, por exemplo, a lente dela é 7.7. Essa aqui é 1.9 e essa 7.7. Então imagina fotografar. Se já é meio complicado a gente fotografar com uma câmera, vamos botar aqui de 3,5, que é a lente padrão que vem nas câmeras, imagina fotografar com 7.7. Eu fotografei com essa câmera aqui. Essa câmera aqui é de 1947 e eu tirei foto com ela. Portanto, imagina fotografar com uma câmera 7.7 em vez de uma câmera 1.9. E outra coisa, essa aqui, a velocidade dela vai até 1 milésimo de segundo. Essa aqui vai a 0.100. Essa aqui vai até, vamos botar assim, para a pessoa entender melhor. Essa aqui vai até 1.0 e essa aqui é 0.1. Então, a gente pensar no dia 8, o dia da fotografia, e a gente relacionar com a importância, vamos botar assim, diretamente ao grupo Fatos e Coisas, que a base dele é justamente a fotografia, seja de documentos, de prédios, de famílias. Então, principalmente para o grupo, o Fatos e Coisas de Antanho é uma data importante porque ela retratou basicamente, não exatamente o início da nossa cidade, mas basicamente o início de uma trajetória. Sim, basicamente ali nas fotos do século XIX e século XX, né? O surgimento do comércio, da indústria, uma série de coisas ali que os caras foram fotografando, né? Então, assim, na realidade o que a gente está fazendo é dando voz, dando vida a esses fotógrafos. Né? Mesmo que a gente não saiba qual é a foto da Serafina, de repente a gente está publicando a foto da Serafina e a gente está mantendo viva a memória dela, uma imagem dela. Né? É uma pena que a gente não tenha uma foto da Serafina, que a gente não tenha uma foto do Carlos, que a gente não tenha uma foto do Roberto, né? Que foram os fotógrafos importantes, o Carlos, que trouxe o daguerreótipo, o Roberto, que fez o primeiro anúncio de fotografia, a Serafina, que foi a primeira mulher fotógrafa de Rio Grande. Tá? Então, tu vê, olha a importância deles. É uma pena que a gente não tem foto deles. Tá? Mas só o fato da gente estar relembrando eles e não deixando a imagem deles morrer, através do nome, né? Isso aí já é muita coisa.
e principalmente para o Fatos e Coisas, que é um grupo que trabalha com imagens. Legal saber disso. Bem-vindo ao time dos fotógrafos. Salve de palmas para os fotógrafos. Com certeza. Bom, pessoal, ficou assim, ó, é póstumo, né? Mas para quem não sabe, tanto eu quanto a Rosana, somos fotógrafos. Eu já fui fotógrafo profissional, trabalhei por alguns anos como fotógrafo. A Rosana já ajudou também com fotografia profissional, mas se dedica mais à fotografia artística. Eu deixei de lado a fotografia profissional e me dediquei à fotografia artística. Então a gente ter um grupo com fotografias e principalmente lembrar dos fotógrafos antigos de Rio Grande, e não se esqueçam, se vocês entrarem lá na parte que tem ali arquivos, lá tem um arquivo zipado, que é um executável de um livro que fala da história da fotografia na cidade do Rio Grande, de 1848, quando ela chegou aqui, até 1930. É só baixar para o computador ali e executar. Não grava nada no computador, ele só executa ali e tu pode ler todo o livro. Tá? Tem alguns exemplos de fotografia ali. Não é muita coisa, porque é um trabalho da faculdade, mas pelo menos dá para ver umas fotos legais ali. Inclusive desse processo com as folhas. Sim, explicando a foto com as bordas de ouro, com a moldura de ouro, tá ali no livro. Tá? Então vocês podem ter um pouquinho de ideia do que essas pessoas trouxeram para hoje vocês terem um grupo em que vocês podem postar fotos e visualizar fotos do passado do Rio Grande. Tá? Obrigadão. Tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, principalmente se inscrever no canal, o pessoal não está se inscrevendo, e ativar o sininho para quando a gente postar novos vídeos no canal. Tá bom? Obrigadão. Tchau, pessoal. Até a próxima.